Olá, ponteiros e ponteiras. Estamos aqui para uma nova conversa, né, sobre o Cultura Viva, né? O programa Cultura Viva é um programa que tem mais potencialidade de chegar a cada ponto, a cada grupo, né, a cada entidade, a cada coração, a cada mente, né? Hoje a gente vai ter o prazer de estar conversando sobre o Cultura Viva, sobre a rede estadual dos pontos de cultura, sobre educação, sobre acessibilidade. E eu tenho uma honra imensa de estar aqui na mesa, acompanhado da deputada, minha querida Divaneide, meu diva, né? D de diva, que vai tratar da gente nessa conversa muito tranquila com você que está aí, com você que está chegando na rede dos pontos de cultura, porque a gente precisa fortalecer cada vez mais. Temos também à mesa Marcos, o nosso ponteiro, né, que é do Instituto de Cegos, que é fotógrafo, que vai estar também conversando conosco. E para bater essa bolinha comigo, essa conversa mais informal, nós temos o nosso querido Henrique José. Então, vou começar pedindo para que a gente possa pedir para que Diva se apresente um pouco, fale. Eu não vou nem apresentar você, minha querida deputada, mas sei que o teu mandato e o seu compromisso com a cultura, com o poder público, com uma relação humana, com acessibilidade é muito grande. Então, por favor, vamos conversar um pouco com você. Olá, gente, que honra poder estar aqui com vocês, né? Agradecer até Antônio, Henrique, Marcos por essa parceria, deixar aqui nosso abraço também para a Andréa e para todas as pessoas que são parte, né, dessa história, dessa caminhada. Os ponteiros, como disse aqui Teotônio, né, ser um ponto, estar interligado nessa grande rede, que é uma luta antiga, né, uma construção antiga, e ela se renova, se fortalece. E eu acho que dá parabéns aqui ao programa, dá parabéns, né, ao Cultura Viva, aos pontos de cultura e a todas as pessoas que lutaram, né, para ser parte disso. Deixar aqui também meu abraço referenciado à deputada Isolda, né, que é uma das Autora da também a lei. autora da lei que tem essa caminhada. E eu acho muito legal que a gente hoje pode dizer, Henrique, Marcos, Teotônio, que a gente tem uma bancada da cultura que se amplia. Henrique é do tempo, e Teotônio também, que Mineiro Era começou sozinho o voo ali, né? solo, Voo exatamente. solo, era a lei Profinc, né? Que era a lei Mineiro, ficou conhecida como a lei Mineiro. E eu, quem sou eu, né? Eu venho também dessa caminhada aí, lembrando de toda essa história. É, Sou socióloga, mãe, antropóloga, e aí por isso também o compromisso maior com a cultura, né? Ser da antropologia também nos traz esse lugar. E venho do sertão, né? Do sertão central. Sou natural de Pedro Avelino e moradora da Zona Norte desde que cheguei em Natal. Então, Diva, de PA para o mundo. Diva, o nosso ministro, antes de passar para Marcos, nosso ministro Gil, e o Cultura Viva nasce com ele no primeiro governo do Lula. O Gil tem uma música muito linda, Por Ser de Lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, né? Então, assim, eu tenho certeza que nós hoje estamos construindo com um alicerce mais forte. Primeiro, nós temos 20 anos de trajetória do Cultura Viva. Segundo, no nosso estado, hoje a gente tem uma bancada que olha com profundidade para a política pública, né? E olhar para ti é olhar para a Pastoral de Juventude do Meio Popular, né? Onde alguns pontos de cultura também nascem desse processo. Então a gente fica muito feliz. Vamos conversar muito sobre isso. Marcos, tudo bem, meu querido? Como é ser parte do Cultura Viva? Ser parte do Cultura Viva é de uma satisfação enorme. É um programa cultural que está ligado diretamente à educação. E se não fosse a cultura, nós não teríamos uma história. Então, é uma satisfação enorme. E lá no Instituto de Cegos foi assim muito importante mesmo quando o Teotônio Roque nos visitou e levou uma proposta muito interessante que era de fazer um trabalho junto ao Instituto de Fotografias. O professor Jefferson já fazia um trabalho de usar a fotografia como meio didático, pedagógico, e Teotônio
tendo esse conhecimento e foi lá, deu um curso muito importante. Inclusive, eu me aperfeiçoei bastante com as orientações aí do professor Teotônio fazendo esse curso. E para nós é uma gratidão realmente estar participando e lá no Instituto de Cegos ser o ponto de cultura. O ponto de cultura que Marco fala, ele foi vencedor do edital estadual, e é o Evidência Cultural. Né? O trabalho foi realizado com oficina, com exposições, e Marco é fotógrafo. Mas daqui a pouco você fala um pouco sobre isso, Marcos. Passar agora para Henrique, mas antes pedir perdão a Gilberto Gil, que eu ousei tentar cantar, né? É uma coisa muito absurda isso. Vai lá. Olá, gente. Para mim também é uma alegria estar aqui em mais um programa, né, Theo? Eu acho que esse programa Ponto a Ponto, ele está iniciando essa primeira temporada e a ideia é que ele possa estar dando visibilidade a todos os pontos de cultura aqui do estado, né? Eu acredito que o nosso objetivo é esse. O site que está sendo lançado também com uma organização, com a centralização das informações da rede estadual de pontos de cultura. Eu acho que esse fortalecimento nosso, como sociedade civil, é importante até para a gente, junto com o Poder Legislativo, a gente fortalecer essa luta, né, do Cultura Viva. E acredito que seja importante a gente estar conversando, porque o interessante do Cultura Viva é que ele faz esse link, né? E essa mesa de hoje é interessante que está fazendo esse link cultura, educação e acessibilidade. Quer dizer, eu acho que são sinônimas, palavras sinônimas, cada uma com seu aspecto, né? Claro. Mas eu acredito que não tem como ter educação sem cultura, não tem como ter cultura sem educação. E a acessibilidade, eu acho que é o meio que amplia essa cultura, que amplia essa acessibilidade, que amplia essa educação e essa cultura para todos nós, né? Então acredito que a gente vai ter uma conversa bem legal. E Henrique, dizer o seguinte, existe a rede, e você que está nos vendo, está sempre sendo chamado para entrar nessa rede. Como é ser um ponto de cultura? Então, no início houve um edital nacional e poucos puderam entrar nisso aí, até porque tinha pouco recurso. Por isso que a importância de você ter o poder público, né, ter parlamentares comprometidos com esse processo. E foi a partir de várias emendas de parlamentares comprometidos com a cultura nesse país que houve uma ampliação disso, dos pontos de cultura. E os editais estaduais começaram a ter, nós hoje temos em torno dos 60 a 70 pontos no estado, agora com a PENAB nós vamos ter ampliação disso, só no município de Natal já houve agora o edital, mais 13, 14 pontos estão entrando, e dizer que existe uma comissão estadual, então não falo eu como Teotônio, nem Henrique como Henrique, mas a gente faz parte de uma comissão estadual, e já dou parabéns a quem segurou essa história junto, o Berg lá de Janduís, o Marcos de Santa Cruz, que inclusive hoje, parabéns, Marcos é o novo secretário. Recebi essa semana já oficialmente, viu? Olha que ótimo. Raimundo Melo também, que representa um ponto de cultura de Caicó, André Gugel, Lenilda, Mossoró, né? A gente tem uma comissão, Aninha, Beto, que faz isso. E dizer para todos vocês que esse programa ele teve um apoio fundamental da emenda do vereador Daniel, né, Valença, que colocou um recurso para que a gente pudesse dar início a esse processo, fazer o site nosso, começar a organizar essa rede, e da vereadora Brisa. Né? Então é importante dizer isso porque a nossa rede é uma rede da sociedade civil. E a gente acredita nos mandatos que tem essa pegada de dizer assim, estou com vocês porque a gente acredita numa política melhor. Então, a nossa conversa, Diva, é nesse sentido, e eu quero ouvir mais de você, porque o Henrique tocou numa coisa importante, né, desse compromisso nosso, da gente buscar não só o recurso financeiro. E você, para isso aqui, a gente não buscou o mandato de Divaneide com busca de recurso financeiro. Até poderíamos. Mas a tua presença aqui, o teu compromisso já nos fortalece muito. E é isso que essa rede precisa, da gente ter, junto com a gente, lutadores nesse processo. É isso, você toca em pontos muito importantes. Por exemplo, vocês estavam acompanhando na Assembleia a votação da criação da Secretaria Estadual de Cultura, e a gente estava lá fazendo essa defesa.
Eu fui reconduzida agora a presidenta da Frente Parlamentar da Mulher da Assembleia e estava no primeiro biênio também, e foi bem importante, porque nós realizamos uma grande audiência pública que todas as parlamentares mulheres da Assembleia se mobilizaram para falar sobre a participação das mulheres na cultura, a ampliação das mulheres na cultura, reforçando não só a existência da secretaria, mas de recursos específicos para as mulheres, pensando nesse lugar. E eu acho que a gente tem esse papel mesmo. Quando a gente apresenta, né, o reconhecimento da renda de bio lá na Vila de Ponta Negra como patrimônio de Natal, mas quando a gente vai lá para o Reduto, em São Miguel, e reconhece, né, que tem um outro fazer da renda também, o labirinto, que é do estado do Rio Grande do Norte como um todo, a gente está falando da valorização dessa cultura, dessas várias formas, né, de fazer cultura pela arte manual, pela arte cantada, pela produção. Eu me reuni ontem, para você ter uma ideia, eu estou ainda viajando aqui de emoção, porque a gente rememora Dorian e traz o MPB, vai ter MPB, Perfeito, né? perfeito. Era um festival que garantia para os artistas não só um lugar, uma visibilidade, mas também um recurso. Né? Você Inclusive, falando, Diego, não é só sobre o recurso, mas é também sobre o recurso, né? inclusive o MPB, com o Dorião, as últimas ações dele era transformar num ponto de cultura, um projeto, Isso. né? Então é isso E a mesmo. gente recebe a companheira dele, a gente recebe Christian, né? A gente recebe as pessoas que estiveram desde o começo, como Júlio Pimenta, e as que estão apoiando hoje, né? Como Harrison. Ou seja, nós vamos reeditar esse espaço e garantir que Natal tenha mais esse festival que já era dela. Que não percamos a memória. Então, pensar em cultura é também pensar nessa memória. Eu acho a questão do ponto a pontos, de recuperar os pontos, porque os pontos recuperam memórias, né? Perfeito. Histórias. Você citou aí quantas pessoas que fazem isso, né? Todos esses parceiros são pessoas que estão construindo história, trazendo museu, trazendo essas referências como parte dessa cultura. E a gente tem tratado temas que se entrelaçam. Quando a gente pensa, por exemplo, Henrique, o turismo de base comunitária, vocês em breve serão convidados para essa audiência, já está aí encaminhada. É pensar que a pessoa não vai no lugar para ver mais do mesmo. A pessoa vai no lugar também para ter uma experiência com a comunidade, para conhecer da cultura local, né? Para experimentar um pouco dessa vivência, desse saber. E a gente quer tratar disso, e os pontos são isso. É a vivência. Já imaginou os pontos e a rede dos pontos de cultura como rota do turismo de base comunitária? Sem dúvida, é Para fundamental. receber o povo, É para gerar fundamental. renda, para ampliar o lugar. É isso, né? É fundamental. E aí, trazendo também Marco para essa conversa, quando a gente fala tudo isso, a gente tem uma coisa muito importante a discutir. Primeiro, entender que a rede dos pontos de cultura sempre foi plural, né? É um campo que é da totalidade do povo brasileiro, é a cara do povo brasileiro. Então, nós temos ponto de cultura com todos os segmentos, tá? Da música erudita à música, talvez que a gente possa dizer mais popular, que também, se a gente olhar na história, o erudito veio daí. Mas, assim, o espaço para acessibilidade, o espaço para a pessoa com deficiência, o espaço para os segmentos LGBTQIA+, o espaço... O Cultura Viva, ele permite tudo isso. E Marco é um exemplo, não só como pessoa, né, como fotógrafo, eu gosto de dizer que Marcos é uma pessoa com deficiência visual, mas um grande fotógrafo, e ele prova isso nas participações que ele já teve nos encontros de Vaneide, dos pontos de cultura e dos encontros nacionais. Marco é um ponteiro que foi para três teias, né? A teia de Fortaleza, a teia de... Diga aí, Marcos, qual foi? Fortaleza, Brasília e Natal. Natal. Né? Porque foram as que... De Natal foi linda, né? Em Brasília você teve o prazer de fotografar, não é? Em Brasília, nós tivemos a ideia de fazer algum registro fotográfico e depois fizemos uma exposição lá no Instituto. Escolhemos 20 fotos e fizemos uma exposição.
E é interessante que ele, como autor, tá? Então, Marco, fala um pouco dessa experiência, o que é fotografar, como é que é isso, esse envolvimento com ponto de cultura, porque os ponteiros fazem arte e vivem da arte, né? Ser um ponteiro é ter a energia e o estímulo de uma rede onde nós somos, de fato, parte integrante. Então, quando surgiu a oportunidade do Instituto se tornar o ponto de cultura, evidência cultural, para nós foi, assim, extremamente importante. Por quê? Porque passamos a fazer parte da cultura concretamente. Então, isso deu uma visibilidade para nós, da cultura, para o Instituto. É um trabalho que fazemos assim, com muita dedicação. Lá no Instituto, inclusive, nós temos vários músicos e a nossa intenção é, nos próximos projetos que tiver, se fazer assim um trabalho bem robusto no sentido da divulgação desses cantores que nós temos, esses artistas, como também de fazer um documentário retratando toda a trajetória das pessoas cegas, porque o cego, muitas vezes, ele é visto como alguém dependente, mas o cego, ele é uma pessoa participativa. Então, isso quebra paradigmas e mostra realmente a capacidade da pessoa com deficiência. E eu tenho observado também que Divaneide, ela tem dado atenção às pessoas com deficiência. Eu já estive lá no gabinete dela, fui muito bem acolhido, posso dizer que é um gabinete humanizado, porque é algo assim que muitas vezes chegamos em algum lugar e somos tratados com uma frieza tão grande e a gente sente falta daquela afetividade, né? Daquela alegria que é peculiar no humano. Isso deixa uma gratidão muito grande para quem visita alguma repartição, algum lugar e é bem recebido. Diva é esse coração imenso. E é nesse sentido assim, que a gente constrói a nossa rede. Né? E aí você que está nos vendo, aí você que ainda não está nos seguindo, né? No nosso Instagram, né? No nosso site, nosso porque é seu também. Tudo que vai estar lá dentro vai estar sendo a reflexão do seu ponto de cultura. Então a gente precisa mostrar essa história. E quando a gente fala de ponto de cultura, e aí Marco fala muita coisa dessa sensibilidade, desse tocar, a gente volta de novo para o doim antropológico. A gente não vai parar de falar nisso enquanto houver cultura viva. Né? Que quando o Gil disse que vou iniciar isso, eu preciso desse doim, né? Desse toque que vai irradiar, é isso. É a gente ter numa mesa um fotógrafo falando com propriedade do que é fotografia, com a possibilidade de ter ido a uma teia nacional em Brasília e fotografar, né? Não foi lá só como um participante só, e delegado, né? E nesse sentido de ser delegado, a gente vai ter, Diva, esse ano ainda, a teia nacional, que vai ser no Espírito Santo, em outubro. E como é que é esse processo? Para a gente entender, e vocês também. Cada estado faz um evento chamado teia estadual e um fórum, que elege os delegados para o Fórum Nacional e para a teia nacional. Então, no Rio Grande do Norte, deputada, nós vamos acertar isso ainda com a Secretaria de Estado. Tem uma verba da PNAB separada para isso. Então, assim, de novo, a gente não vai bater na porta pedindo recurso, a gente vai bater na porta dizendo, venha, vamos discutir políticas públicas para a gente construir essa rede. E, com certeza, Marcos, você será delegado outra vez, porque você tem a consciência política e nos representa, né? Então isso é muito importante. Henrique teve participação também em algumas teias, né? Teve. São Paulo, né, que foi a primeira teia, né? Teve também Brasília e aqui em Natal. A de Belo Horizonte eu não fui, que quem foi você. Me pediram. Então, meu lugar, Henrique. Então, assim, nós temos uma caminhada, tivemos, aí é fundamental. O nosso programa sempre vai tocar nisso.
Eu digo sempre que quando nós participamos, nós temos que participar para fazer a diferença e dizer para que veio. Então, eu me senti no compromisso de fazer registros fotográficos da teia de Brasília, porque eu digo, eu vim fazer o que aqui? Eu não vim passear, eu vim participar e levar essa cultura para o Rio Grande do Norte, levar essa mensagem, levar para aqueles que não vieram, mas uma amostra de como aconteceu as coisas aqui em Brasília. E como já tinha o conhecimento, eu fiz o registro fotográfico e trouxe para Natal, chegando aqui até consegui fazer uma exposição no próprio Instituto, de 20 fotos que foram 20 registros, e é isso, a gente tem que estar fazendo a diferença onde nós chegamos, porque não adianta ir ou ter um ponto de cultura se não tiver uma participação efetiva. Temos que ter essa postura de participar fazendo. Muito bem. Eu ia tocar no assunto, né, e dizer que é importante fazer o registro. Nós tivemos a última teia em Natal em 2014, no ano da Copa do Mundo. E depois nós tivemos um hiato grande, porque houve um golpe, depois houve o fim do Ministério da Cultura, mas nós resistimos, porque nós temos uma lei Cultura Viva, a gente vai tratar profundamente desse tema depois, né? E agora a gente retoma isso, né, 11 anos depois, para ter a nova teia. Então é fundamental, e eu acho importante, deputada, você se fazer presente no Espírito Santo. Esse é um momento que também vai ter os fóruns dos representantes das secretarias estaduais de cultura, vai ter encontro de parlamentares, e eu, como te conheço, sei da tua relação com a política, com a cultura, sabe? E a tua fala vai ser fundamental também para a gente. Se a gente puder contar com você nesse momento, a representação do mandato seu vai ser fundamental. Então, queria também te ouvir um pouco mais sobre a perspectiva 2025. A gente está num momento da gente reconstruir muita coisa, reconectar-se muita coisa, né? Nós estamos vivendo um momento que é fundamental que a gente se prepare para uma jornada mais longa. Então, como é que o mandato percebe isso? A rede estadual é uma rede que se amplia, mas eu acho que a gente precisa ainda conectar mais esses pontos. Como conectar mais, né? Eu acho que Marcos falou muito bem quando ele traz o tema da inclusão, né? Na verdade, ele é a síntese dessa inclusão, porque um ponto, né, que traz a pauta da pessoa com deficiência para a fotografia, e isso é fantástico. E eu, como mãe atípica, não poderia pensar diferente. Olha, imagine o sonho, né, de todas as mães atípicas que seus filhos sejam parte. E a cultura, ela envolve as pessoas, ela dá essa possibilidade. Eu fico vendo o Matheus, que é o meu pequenininho, né, que tem síndrome de Down, que passa o tempo todo cantando e que diz que quer ser cantor, né? E para a gente ouvir isso, é algo muito forte. E é pensar como é que as outras crianças, né, com deficiência também podem sonhar em cantar, em fotografar. Como a gente traz algo diferente para esse lugar do fortalecimento da teia e das redes. Quando tem o Instituto dos Cegos fazendo a diferença, sendo um ponto, já é um diferencial. Você traz isso. E o nosso mandato tem atuado nessa pauta, né, com toda firmeza e trazendo esse elemento como um elemento central, mas trazendo também o diálogo com várias artes, né? Quando a gente está conversando com Pedro Pereira, que vai ter uma exposição em breve, então a gente está apoiando uma ação como essa, uma ação que traz um artista plástico que é uma pessoa com deficiência, que se tornou uma pessoa com deficiência. Tem uma ação semanal que a gente faz, que aí a gente já, aproveitando aqui, né, já deixar o convite também, que é o Café com Diva. Estou participando aqui do Ponto a Pontos, agora eu quero receber vocês no café, para a gente conversar um pouco
sobre o ponto a pontos, para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem. E a gente recebeu o Pedro, e é incrível como ele ia falando de como essa arte também o traz para a vida e como a gente olha para o traço dele e só melhora, só amplia a sensibilidade, a capacidade de transformar. Você tem artistas como Ivan Baron, por exemplo, que é uma. E a gente apresentou um projeto de lei que cria essa reserva de vagas para as pessoas com deficiência na publicidade, tanto municipal, quando eu era vereadora, como estadual. E aí você vai poder contratar atores, artistas, para fazerem as publicidades. Atores e artistas com deficiência. Então, é encontrar esse lugar da cultura que traz a inclusão para o centro do debate. Eu acho que a gente tem uma tarefa que é de todos os dias trazer, né, com a gente todas as nossas bandeiras. Disseram para mim, escolha uma, porque ninguém não tem como escolher. Não dá para levar a cultura sem levar a inclusão, sem levar as pessoas negras. Quando eu apresentei, Marcos, um edital, uma proposta de edital para o município, quando eu estava vereadora, com emenda parlamentar para pessoas negras. Não, mas não dá, vários debates, dá sim. E foi sucesso, né? Os grupos que ganharam, eu tive a chance de conhecer, porque eu não conhecia. Isso, olha só, um grupo que estava lá longe, sem apoio. Então, é sobre isso, né? É sobre ir lá em Felipe Camarão e dizer, olha, esse céu precisa ser reaberto. Vamos conversar sobre ele? Vamos destinar um recurso. A gente abriu a quadra. Mas tem muita coisa lá para funcionar. Vamos acionar o Ministério Público, vamos movimentar. Então, é sobre ter equipamentos perto do povo, é sobre ter cultura perto do povo e é sobre ter o povo acessando a cultura. Quando as mulheres lá do COBE, que a gente acompanha, de Veracruz, do PGGA, né, acompanhadas, são as senhoras do pastoril. Quando elas subiram, Marcos, no palco do TAM, elas entraram no teatro pela primeira vez, vieram do COBE, da comunidade, e elas entraram, subiram no palco, dançaram. O que significa isso na vida das idosas? Opa! Cultura e mulheres, cultura pessoa com deficiência, cultura e povo negro, cultura e idosas. É intergeracional também. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. E tudo isso, né, faz parte do que a gente está conversando aqui, porque quando a gente fala de educação, geralmente a gente pensa na escola formal, né? Geralmente o espaço, claro que eu não estou dizendo que não é importante a escola, mas quando a gente fala da cultura viva, dos pontos de cultura, a gente está falando dessa educação que é feita, às vezes, muitas das vezes, fora do espaço da sala de aula formal, né? Porque o Cultura Viva é exatamente de você potencializar esses grupos que já existem. Por exemplo, o trabalho que o Instituto de Cegos faz com as crianças lá, que tem a quadra de futebol, que tem os instrumentos musicais, que tem a fotografia, né? Então, assim, no horário... Que a gente quer fazer em Mãe Luísa, pensando Isso. nos sonhos para frente, que é o que vocês colocam. Pois é. Então, assim, tudo isso faz parte dessa construção. Então, quando você potencializa um grupo local, você não está apenas potencializando aquele grupo, tem todo o entorno da comunidade, a construção da identidade, né, daquele grupo, daquela comunidade, a construção do entendimento de si no mundo, da necessidade da gente se posicionar nesse mundo, né, da gente não ser um qualquer, quer dizer, a gente ter nossas raízes, né, ser a nossa história e ser protagonista, como o Marco estava falando também, né? Como Diva estava falando. Então, quando a gente fala de educação e a educação da cultura viva, do programa Cultura Viva e dos pontos de cultura, eu acho que é muito isso, né? As oficinas de fotografia que quando a gente faz e esse trabalho da comunicação é exatamente de construir essa cidadania, de construir essa afirmação, de construir essa nossa história, essa nossa identidade. Então, eu penso sempre a educação nesse contexto. Que pena que a escola está um pouco distante disso. Eu acho que até seria riquíssimo a gente poder, por exemplo, aproximar as escolas dos pontos de cultura, do Cultura Viva, que já houveram algumas tentativas nesse sentido, mas eu acho que seria muito rico para a comunidade escolar
ter esses pontos de cultura inseridos nessa comunidade escolar, né? Nas escolas do estado, nas escolas municipais, porque você tem um fazer cultural, você tem uma produção que é importante que essa produção esteja formando essa nova geração aí de meninos, de jovens, né? Inclusive, Henrique, tu traz uma coisa importante aí, aproveitar também, Marcos, e a nossa deputada, fazer o seguinte: recordar não é ficar no passado, né, numa espécie de melancolia, sofrendo, né, um saudosismo, mas a partir daí usar como trampolim. Aí o Célio Turim falava muito isso, né, nas palestras dele, né? Usava uma filosofia, né? Se você me dá um ponto de apoio e uma alavanca, eu moverei o mundo. Eu não lembro agora o filósofo que disse isso, mas o Célio trazia isso pra gente e dizia que o ponto de cultura era muito isso. E eu lembro que um dos livros que o Célio fez, a arte, é também de um outro potiguar, que é de Venâncio Pinheiro, a capa. Mas trazer isso para dizer o seguinte, que em 2014 nós tivemos a TEIA aqui em Natal. E nesse momento a gente estava discutindo e levando para o Congresso, Marcos, a Lei Cultura Viva Nacional. Então a Lei Cultura Viva nasce realmente e é promulgada ainda com Dilma, né? Então, porém, eu vejo, deputada, que no nosso estado nós nos mantivemos, aí eu falo estado, né, e rede social, um pouco distante. Eu ainda não senti, e olha que a gente tem um governo nosso, mas eu ainda não senti ainda um compromisso com cultura viva mais forte. A gente tem que brigar muito para que a rede nossa sobreviva, tá? Então, esse aqui também é uma fala meio que não é um ranço, mas é uma crítica. Dizer, olha, vamos olhar como é que a gente nasceu em nível nacional, todo o Brasil estava aqui, né? A época, Fátima Bezerra leva isso, o presidente da Câmara do Rio Grande do Norte, né? E a gente consegue aprovar uma lei com a promulgação da Dilma. Essa lei está viva até hoje, mas a gente não cresceu o suficiente aqui. A gente não se sente ainda pertencente desse processo. Nós vamos ter, nesse momento, Rede, uma conversa bem breve também com a secretária de Cultura. Mas aí essa não é uma fala direcionada a ela, é direcionada à estrutura. Como eu estou com a deputada na mesa, eu acho que essa discussão tem que ser mais aprofundada. Cultura Viva precisa estar mais vivo no Rio Grande do Norte, entendeu? Então, assim, temos a lei estadual. A deputada Isolda trouxe isso afora, em plena pandemia, nós lutamos isso e a gente conseguiu. Mas ela precisa estar fora da lei, do papel, ela precisa estar pulsando. E os pontos fazem isso, tá? Só para concluir essa minha colocação, os pontos estão pulsando. Os pontos não morreram nem com pandemia, nem com o fim do Ministério da Cultura, eles continuam pulsando em cada bairro. E é importante ressaltar que, com o fim do MINC, com toda a desestruturação que teve, foi a Lei Cultura Viva que manteve, e foi a Lei Cultura Viva que possibilitou a Aldir Blanc, que possibilitou todo um desdobramento do que a gente, inclusive, está vivendo agora, né? Então, essas coisas é importante ser ditas, né? Eu penso o seguinte, que a escola, nós temos 22 de agosto como dia do folclore. O que poderia ser articulado para que tivesse um compromisso de todas as escolas, nesse 22 de agosto, ser algo comum, quer dizer, ser algo que marcasse realmente essa questão cultura, educação, porque normalmente nos conteúdos transversais das escolas, né, existe a comemoração do folclore, se fala de cultura, mas de uma forma muito mais apenas de escola. Então, se de repente tivesse um mecanismo ou uma ação que de alguma forma motivasse ou cobrasse, tivesse algo que fosse comum. Olha, no Rio Grande do Norte é 22, Dia da Cultura. Então, todas as escolas se mobilizam e festejam e fazem alguma coisa da cultura. Marcos, que bom. Eu vou dialogar com você.
Pensando nisso e com essa provocação também, porque não dá para uma escola fazer porque ela é uma escola legal e a outra. E aí a gente se provocou também e apresentamos um projeto de lei que já foi aprovado, que é justamente criar a Semana da Cultura nas escolas, nas proximidades do 22 de agosto. Por quê? Porque você faz com que todas as escolas, se não exatamente no dia, mas na semana, né? Então a gente apresentou isso em Natal e agora a gente estendeu para o estado. Então, em Natal já tem a lei, a gente já vem lutando com as escolas, já tem algumas experiências acontecendo e a gente quer fazer com que isso se torne uma prática comum em todas as escolas, que não seja assim, é celebrado, tem o dia, foi mencionado, mas que tenha uma semana de reflexões e mais com os artistas locais, que é algo que a gente coloca no projeto. Inclusive, a gente cita várias expressões, como Manuel Marinheiro, como Chico Daniel, expressões locais que podem ser recuperadas e levadas para a escola. Então, acho que a gente pode até conversar depois, né, para pensar o próximo agosto nas escolas, que é o nosso desejo. Planos para este ano. O Marco vê demais, viu? Então pode trazer. Eu tô achando que ele, tô achando que ele estava vendo atrás da porta. Exatamente. Olha, eu acho que a gente tá carente, inclusive, de mais conversas dessa forma, né? Nós estamos mesmo. E ter você, ter o teu mandato, ter tua voz como deputada, em prol do Cultura Viva vai ser importantíssimo. Então, a minha fala para tu é muito isso. Pensar no Cultura Viva, acho que você já sabe muito sobre isso, mas se aprofundar mais sobre isso, ser uma voz na nossa Assembleia sobre o Cultura Viva, a gente precisa mais disso, até mesmo para que o nosso próprio governo olhe para isso. Né? Isso é um fruto nosso. Eu digo com toda certeza, Henrique e Marcos, que esse foi o melhor projeto de governo do presidente Lula, que foi tão bom que se transformou em um programa de Estado. Né? E que foi inspiração para outros países. É inspiração para outros países. Para outros países. Né? Então, assim, a gente tem algo que é nosso, criado por gente, mas e precisa ser muito mais propagado, divulgado, valorizado, né? Porque a essência dos pontos de cultura estão vivas. E o Cultura Viva precisa estar mais vivo ainda. Então, assim, a gente está se aproximando do nosso fim do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Passa rápido, né? A gente poderia agora fazer uma rodada ainda, sabe? Cada um falar um pouco e a gente ir para os finalmente, como diz. E contando, né? Dizer para todos vocês, ponteiros e ponteiras, que essa iniciativa, ela não vai parar. Então nós teremos, e aí com vocês juntos, com toda essa rede do Rio Grande do Norte, programas sobre todos os pontos de cultura. Então a gente quer você conosco, tá? Eu tenho muito a agradecer a oportunidade de estar aqui e é interessante, né, que quando a gente vai conversando, a gente vai lembrando de outras ações e de coisas que se conectam, né? E que podem fazer parte da rede, que ainda não fazem, ou que devem fazer, ou que a gente pode fortalecer. Quando a gente aprovou a Quinta que te Quero Samba como um patrimônio cultural em Natal, era no sentido de dizer o Rio Grande do Norte e Natal tem samba e acontece à luz da luta do povo que é resistência, que está lá toda quinta fazendo a diferença lá em Nazaré. Nós temos escolas de samba como a Batuque Ancestral, para dar um exemplo de resistência, de luta que a gente tem apoiado. E a gente entende a cultura como um processo de vida, né? E esse processo aqui nos puxa uma fitinha, né, daquilo que a gente já vem fazendo, mas daquilo, sobretudo, que a gente deseja fazer muito mais. Esse ano, Valéria e todo mundo celebraram 10 anos do Cores do Nosso Samba, né? Foi uma coisa linda de se ver, uma história de 10 anos, mas também a roda de mulheres no samba, que a gente também tem apoiado, falando de que nós temos muitas mulheres fazendo samba. Então, são pontos e são pautas e são expressões da arte diversas que a gente vai reunindo, vai juntando. Eu lembro que uma roda de mulheres no samba foi realizada lá
nas SECAFs. Por quê? Porque você valorizava as mulheres no samba e a agricultura familiar, e as pessoas conheciam as SECAFs e compravam do artesanato. Já teve uma na Zona Norte, idem, valorizando outra região. Já teve uma na Zona Sul. Então, assim, a cada lugar e a cada momento que a gente vai fortalecendo essa diversidade, a gente vai também se encontrando, né? E traduzindo aquilo que é da nossa história, da nossa resistência. Quando a gente reconhece as casas de axé, por exemplo, a Casa de Tradição de Babá Cláudio, que recentemente a gente reconheceu como o Ilê Axé, como uma casa que é patrimônio por ser tradicional de sua história. E vai fazer parte da Rota da Fé, que é outro projeto nosso. É um projeto que reconhece o turismo religioso, mas que reconhece, sobretudo, a cultura, né? Então, quem vai conhecer a expressão de fé em Natal vai passar por lá, vai passar no Memorial Padre Tiago, vai ver que lá tem oficina de dança, né? Então, vai descer para reconhecer a história de Irmã Lindalva, mas vai ter que visitar a feirinha de artesanato lá em Santa Cruz, embaixo, no Santá, e por aí vai. Então, é como a gente conecta essas expressões e fortalece nossas ações. Então, muito obrigada. Fico à disposição para a gente seguir tecendo fios e amarrando os pontos. Perfeito, Diva, perfeito. Diva, dizer para ti que existe, em nível nacional, a rede dos pontos de cultura rurais, que tem toda essa Tô pegada. dentro, então. E existe também um movimento forte do MST com o Ponto de Cultura, né? Então, assim, a nossa estrutura de organização em nível nacional, você tem um representante por cada estado, né? Esses representantes, ele forma a comissão nacional. Além desses 27, né, nós temos os GTs. Aí você tem GT do audiovisual, GT da fotografia, da música, LGBTQIA+, rural, matriz africana. Então você tem ainda uma gama de outros GTs que forma 60 na Comissão Nacional. Tá? E essa Comissão Nacional ela vai ser reeleita, gente, primeiro no Fórum Estadual, elege aqui, e eu estou já me despedindo como coordenador estadual, viu? Próximo coordenador tem que ser, não, tem que ser relativo, mas assim, chegou a hora da mulher assumir esse papel, a gente não teve ainda nesse processo todo uma mulher como coordenadora estadual no Rio Grande do Norte, então a ideia nossa é que a gente possa, as mulheres vêm, assumam, não é nem nossa, elas mesmo já estão se fortalecendo, que esse é o protagonismo que a gente deseja, Cultura Viva é exatamente isso, e em nível nacional, no fórum você elege o restante. Então hoje eu faço parte da Executiva Nacional dos Pontos de Cultura, mas já estou velhinho, tá na hora de fazer essa mudança. E ainda, antes de passar a palavra para Henrique e para Marco, eu queria fazer um registro aqui, que eu acho que cabe não só nesse programa, mas em outros, uma homenagem ao saudoso jornalista Pinto Júnior, que nos deixou em plena pandemia, e agora eu lembrei muito disso, porque ele é comunicador. Sim. E era ponteiro, né? O Pinto Júnior era ponto de cultura, o ponto ainda existe, a esposa dele está tocando isso, mas é a nossa homenagem, porque foi um construtor desse processo também. Você falou de Pinto Júnior. Pinto Júnior, a gente foi amigo contemporâneo, ele na Paraíba aqui, movimento estudantil. Olha, Henrique história, né? É o boy. Henrique, Ponteirada, não só foi do movimento estudantil com Pinto Júnior, mas com o ministro do Supremo, sabia? É ele, né? Essa é outra história. É o cara, Posso dizer o nome do ministro? Não, pai. O ministro... Olha, eu tenho um amigo que é amigo do ministro do Supremo, gente. Não o... precisa mais nada, né? E o ministro chama ele de Ceará. E é o ministro mais forte que nós temos hoje, que o outro não tem ciúme, né? Nem precisa dizer o nome, né? Marcos, por favor. É uma satisfação estar participando aqui do Ponto a Ponto. O Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos fica lá na Fonseca e Silva, 1113. Alecrim, e eu estava aqui participando e já pensando em algum movimento cultural para que nós possamos fazer lá na nossa instituição e
participe ativamente aí da cultura do nosso bairro, vê alguma coisa para fazer, para termos assim essa participação bem efetiva. Estava aqui pensando em ideias e em breve a gente está divulgando. Então, para mim é uma alegria estar aqui. A gente, ao pensar esse programa, né, a rede, eu acho que a ideia é dar visibilidade, fazer essa construção política, fazer essa articulação da sociedade civil. Eu acho que cada vez mais é importante esse fortalecimento, convergir para a nossa teia estadual, Teotônio. Eu acho que a construção do site, desses canais de comunicação, o nosso objetivo é exatamente fortalecer para a gente chegar na teia estadual e chegar na teia nacional com a nossa articulação próspera e funcionando. E Henrique, quer dizer também aqui o seguinte, que a gente tem uma comunicação em nível nacional muito forte. Então, quero agradecer ao Pontão, né, Pororoca da Cidadania, né, que a gente tem, inclusive, 2 pessoas que participam diretamente, mais um agente jovem nesse processo. É um pontão amazônico, trata dessa questão amazônica, é nacional, né, eu faço parte dele, o John, que está aqui, o nosso jornalista que está nos bastidores, né, quero agradecer também, o nosso agente jovem que está aí, depois tu vai vir para a mesa para a gente fazer uma conversa isso, e dizer da nossa marca, eu achei isso lindo, tá muito bonito, dá parabéns a tudo isso. Então, Diva, Marcos, Henrique, esse é só o processo, tá? Inicial. É só o processo. E Cultura Viva a gente faz a cada dia. Mais uma vez agradecer a possibilidade da gente ter esse programa através da emenda parlamentar de Daniel e de Brisa. Parabéns aos nossos parlamentares. Parabéns né? aos nossos parlamentares comprometidos com a cultura, sempre foram, né? E serão. E por isso que também, a deputada vai estar aqui, né? Você também tem esse compromisso. E é isso, a gente está construindo a sociedade com a sociedade. É o povo com o povo. Né? Então a gente tem essa hierarquia, porque a gente assume alguns mandatos, aqui, mas a diferença é que a gente está realmente intrinsecamente ligado, construindo a rede Cultura Viva para todos nós. E chamar vocês todos para compartilhar, curtir, apoiar, né? Construir conosco a rede Cultura Viva.